Yo, pessoas, vamos falar de algo um pouco inesperado aqui. Eu vim falar de Heaven's Official Blessings e eu não tava esperando falar desse anime nunca, eu acho, porque eu não acho que casa muito com o canal. Mas eu fui parar nele de uma forma um tanto inesperada. Talvez algumas pessoas que são fãs tentem me matar no começo, mas fiquem até o final, vai valer a pena. Enfim, eu sou Risa, sejam bem-vindos ao Otaku Something. Bora falar de Heaven's Official Blessings. Gente, eu fui parar nesse anime pelo motivo mais idiota possível, que é, eu acompanho a novel de Modal Zushi, eu nunca vi anime, eu nunca li mangá, eu fui reto pra novel. Simples assim, porque pareceu que o K-pop tava investindo muito no kit dessa novel, e aí eu quis saber por quê, em vez de ler antes, eu fui reto na novel, o que foi bom, não foi ruim. Tem algumas partes que são bem emboladas, então é muito difícil ver na novel, tipo, ele tá explicando, tá bem explicado, mas você vai imaginar as coisas e você acaba não conseguindo colocar, e não porque a pessoa não tá explicando bem, mas porque a cena de ação tem tanta coisa acontecendo que aí, tipo, bagunça. E aí eu fiquei curiosa pra ver o anime. E exatamente, tipo, tem uma cena de uma barquinha que eu fiquei assim, pô, mas ele arremessou a barquinha, mas a barquinha tá capotada, mas onde que foi parar o Lanzan? Eu fiquei muito confusa lendo. E aí eu fui ver e eu, tudo fez sentido. Então eu queria isso. E eu fui ver o anime e eu achei a novel muito boa, mas o anime eu achei ok. Então eu fiquei assim, nossa, para cenas de ação que tem um monte de coisa acontecendo, é muito diferente você ler alguém descrevendo e você vê acontecendo. Você vê acontecendo, nem tem tanta coisa acontecendo assim, é tipo simples. Só que na hora de descrever isso, dá um trabalho a mais. E aí eu percebi, pô, pra maioria das cenas eu preferi muito estar dentro da novel. Eu achei o anime ok, mas se fosse pelo anime, eu não teria adquirido a novel. Mas vendo a novel, eu fico assim, mano, só melhora mais, o anime fica sendo um extra. E aí tem do mesma pessoa, Heaven's Official Blessings, e muita gente gosta dos dois. Tipo, os dois tem uma fanbase grande. Pro público desse canal aqui, eu acho que pra gente, tipo assim, nunca ouvi falar. Tem uma fanbase grande esses dois. Eu fiquei, gente, eu vou atrás do anime. Por quê? A New Pop anunciou que vai trazer a novel disso aí. Eles anunciaram um monte de coisa, mais de um ano atrás ainda não trouxeram. Então, assim, quando tiver que brotar, vai brotar. Não fiquem muito encanados com isso. Mas eu fiquei assim, gente, não sei se vai valer a pena ou não. Mas se eu achar o anime ok, então a novel vale a pena pegar. E eu fui pra isso. Tem na Netflix, são 13 episódios. Na verdade, são 11 e o 12 e o 13 estão listados como um só. E numa My Name List ele aparece como um episódio especial. Tem todo esse olhinho aí. Você acha tudo junto na Netflix. E aí eu fui assistir, tranquilinho, e foi gostosinho. E o que eu queria pontuar aqui, que eu acho que justamente é por isso que eu prefiro estar dentro da novel. A gente começa acompanhando a história de um príncipe. Tem o nome dele, mas assim, eu já sou ruim de falar em japonês, que eu tô acostumada a escutar. Imagina em chinês. Então a gente vai chamar ele de príncipe herdeiro. E a pessoa que fica andando do lado dele o tempo todo é o Song Lang. Então ficamos assim, pra não ficar indo além da minha pronúncia horrível, pra não doer o ouvido de ninguém. Mas simplesmente a gente vê esse príncipe herdeiro ascendendo. Creio eu que seria pra gente, aqui do jeito mais fácil da gente entender, tem a terra e tem o céu. E aí essas pessoas estariam transcendendo, ascendendo aos céus, mas assim, dentro da cultura deles. E aí, simplesmente, é normal isso acontecer, aparentemente. Não normal do tipo, onde que tá meu tio? Não vejo há 2 semanas. Ele ascendeu, ele tá nos céus. Tipo, não assim. Não é tipo assim, OVNIs te recrutando. Mas algumas pessoas ascendem aí depois de uns tempos e vários serviços, normalmente generais, e assim eles são tratados. E esse príncipe herdeiro, apesar de todo mundo chamar ele no respeito por príncipe herdeiro, ele não tem muito reputação nesse céu. A gente vai chamar de céu, mas na verdade seria um domínio celestial. É só pra ficar mais fácil de explicar. Porque é a terceira vez que ele ascende. Aí você fica assim, ué, isso é incrível. 3 vezes. Não, é porque ele foi expulso 2. O que ele fez? Eu não entendi bem. Então assim, a gente já tem uns quês. A gente já conhece o príncipe herdeiro com ele transcendendo aos céus, ascendendo aos céus. E aí, em vez do povo ficar feliz, o povo primeiro assusta. Aí vê que o povo fica bravo, porque toda vez que alguém acende, aparentemente a pessoa causa alguma destruição. E aí, como ele já fez isso 3 vezes, e toda hora ele acerta umas construções meio importantes sem querer, o pessoal já tá puto. Mas eu fico assim, cara, se toda vez que alguém acender, alguma coisa vai destruir, ou vocês constroem o prédio mais forte, ou você tem que levar de boa. Então eu nem entendi por que o povo tava bravo com ele. Mas assim, é que ele é uma carinha carimbada, né? Ele já foi expulso, ele já transcendeu, ele não pode usar os poderes dele no mundo mortal. Todo mundo pode usar com certas limitações. Ele não. Ele, tipo, tá proibido, porque ele já foi expulso. Então a gente já começa a história meio que no meio dela. Então você já fica com 15 incógnitas. Mas quando um negócio começa assim, é porque ele vai te explicar. Só que, tipo, você não consegue entender do que tá acontecendo em 3 episódios. Seria tipo 11 episódios, um especial longo, mas como eu vi listado como 13, eu vou chamar de 13 episódios. Você não consegue
entender tudo isso em 3 episódios. Então, assim, você fica sem saber direitinho de onde ele saiu, por que ele acendeu todas as vezes e foi expulso 2, e por que o povo tá tão puto com ele. Será que só ele que acende fazendo bagunça? Ou é todo mundo que acende fazendo bagunça? Se for todo mundo, gente, paciência. Toda vez que alguém subir, vai dar problema. Se não fosse ele, ia ser outra pessoa. Porque o pessoal olha com curiosidade, a hora que vê que é ele, eles ficam bravos. Então a gente teve essa. Mas assim, eu já senti que o protagonista era meio da pataquada. Eu achei... Me senti sensibilizada. Porque, né, ele chegou, tipo, foi uma galera. E aí ele vai falar com os generais, tudo bonitinho e tal. E aí mandou ele pra terra. Porque esse pessoal fica lidando com algumas ocorrências. No caso, o Príncipe Herdeiro, ele não tem templo. Tipo, o pessoal tem templo, tem zonas de controle. O Príncipe Herdeiro não tem nada disso. Por quê? Porque ele não para de ser expulso. Porque ele, toda hora, ele apronta uma. Ele apronta uma porque ele é uma pessoa muito boazinha. Não porque, tipo, ele é arteiro ou não sei o quê. Não, é porque ele é muito bonzinho. Então ele vai atrás de algumas coisas. Ele apronta algumas coisas que outras pessoas não aprontariam. Se ele tiver que descumprir uma regra pra ajudar alguém, ele faz. E isso acaba ferrando ele, né? E ele não liga porque ele é realmente muito bonzinho. E aí ele volta pra terra pra fazer os serviços dele, tudo bonitinho. E aí a gente vai entendendo um pouco mais. O primeiro serviço dele tem a ver com noivas. Noivas que estão sendo raptadas. E aí ele se disfarça de noiva. 2 pessoas estão junto com ele que são chamados de deuses adjuntos. Ou seja, os generais são deuses. E aí tem os deuses adjuntos que servem esses generais. E aí 2 mandaram coisas pra ele. Deuses adjuntos pra ele. Então ele tá com 2 deuses adjuntos e ele. E aparentemente esses deuses adjuntos não sabem que ele tá sem os poderes dele. Ele só consegue controlar umas faixas. A gente vê que embaixo dessas faixas ele tem marcas. O que são essas marcas? A gente acaba o anime sem responder isso. E aí, nesse ponto, já vai começando a ficar meio puto. Porque se você tá ali só curtindo a introdução entre o Príncipe Herdeiro e o Song Lang, é gostosinho de assistir. Tipo, não vai entrar muito no romance deles, né? Mas a introdução dos dois é divertida de assistir, é agradável. Só que as perguntas importantes pro universo, elas ficam todas em rombo abertas, sabe? Então isso já começa a te incomodar. Pelo menos já começou a me incomodar. Porque eu senti que, tipo, coisas pequenas, mas grandes o suficiente pra ser importante pra construção do Príncipe Herdeiro, pra você, de fato, se sentir próximo do Príncipe Herdeiro, estavam escapando. Mas ok. Ele vai atrás desse noivo fantasma que tá raptando noivas. Aí um cara vai lá, estende a mão pra ele fica um noivo fantasma. E aí ele pega a mão, que ele tá vestido de noiva. Não era o noivo fantasma. Porque as criaturas ao redor que vão estar ajudando o noivo fantasma, rosnam pra ele. E aí a gente vai ter um negócio que eu não vou falar, porque aí poderia entrar em spoiler, mas eu digo que tá tão descarado que assim que acontecer você vai ficar, é isso aqui. E tipo, eu sinto que depois dos primeiros 2 dias fica descarado pro Príncipe Herdeiro também. E aí ele finge que não e leva com as coxas. Mas aí eu acho que é de propósito dos personagens e não, tipo, um mistério mal feito pra gente. Mas enfim, tivemos essa. Mas a gente vai descobrir quem é esse cara rapidinho, só que a história sim só vai contar no último episódio. Mas esse cara leva ele até o príncipe do nada. O príncipe até as noivas mortas e aí a gente vê todo desenrolar. É interessante, é até um pouquinho sinistro. Quanto mais covarde você for, mais divertido vai ficar a parte. Digo isso porque eu sou bem covarde, então morte saindo por aí não é minha ideia de diversão. Então não deu pra ficar com medo, mas deu pra você ficar, tipo, um pouco agitado com as noivas, o pessoal arrancando os véus, carregando as noivas surtando, indo pra todo lado. Então é interessante de assistir. Eu só fiquei muito fula que aí eu fui perdendo informações importantes sobre o Príncipe Herdeiro. E até sobre o Song Lang. De onde saiu esse Song Lang? Depois que eles resolvem o caso das noivas, que eu não vou entrar em detalhes, que vocês vão ter que ver se deu ruim, se deu bom, quem era o noivo fantasma. Tem aldeões que vão ir atrás deles, achando que eles, às vezes, estão tentando roubar a recompensa por recuperar as noivas, ou que talvez eles sejam um noivo fantasma, então vai dar briga, vai ser um caos e um desespero, e vai ser bem legal de assistir. Só que depois disso, o Príncipe Herdeiro sobe, dá o relato dele e fala, vou pra terra, vou fingir que sou um monge taoísta pra ver se eu consigo construir um templo pra mim mesmo. Isso não é egocêntrico, isso é o básico, porque ele é um ser celestial, é a posição dele, ele devia ter um templo. E aí o pessoal fala, tá bom, tchau. E aí ele desce e ele fica lá, tipo, varrendo, cozinhando, ajeitando uma construção de uma casinha quebrada, que é o templo dele, gente. Bem humilde. E do nada surge esse Song Lang. Enquanto ele tá passeando pra lá e pra cá, ele tá com umas coisas pra construção, ele pega carona num cara que tá carregando feno, e o Song Lang brota do lado dele. E ele começa a conversar. E a partir daí, ocorre algumas coisas envolvendo assombrações, e o Song Lang tá sempre com ele. Ele leva o Song Lang pra casa, os dois conversam, e ele fica assim, mano, o Song Lang não é humano. Mas eu não sei o que ele é, porque ele não parece ser uma assombração cheia de ira, que eles chamam de ira. Ele não... O que ele é? Que raiz é essa criatura? E ele começa a fazer testes, arrumando desculpas, e não consegue descobrir o que o Song Lang é. Ele vai pra outra missão, levando os 2 deuses adjuntos que voltaram e ficaram lá em cima. Eles desceram de novo pra ajudar, e aí vai os deuses adjuntos, o Príncipe Herdeiro e o Song Lang. E aí a gente vai passar o anime inteiro nessa brincadeira de quem que é o Song Lang, o que é o Song Lang. Isso fica
muito descarado. Tipo, muito descarado mesmo. Nos 3 primeiros segundos que eu olhei pro Song, eu falei, é tal, pessoa tal, que eles comentaram em tal lugar. Muito descarado. E aí de propósito. Porque, tipo, ele vai ficar o tempo inteiro dando em cima do príncipe herdeiro de uma maneira muito discreta e educada. E o príncipe herdeiro levando numa boa essa gentileza, recebendo essa gentileza tranquilamente. E os dois vão ficar tranquilos, conversando, se, tipo, cutucando, se ajudando, sem problema nenhum. A gente não vai ver o romance deles, a gente sabe que tem um quê de romance. Aliás, eu acho que eu tenho essa informação, na verdade, porque eu já vi muito fanart desses dois por aí, foi por isso que eu fui atrás de ver. Mas a gente sabe que tem alguma coisa de leve romance rolando, a gente não sabe da parte do príncipe herdeiro. Da parte do Solon, pra mim, fica muito óbvio que tem. Não vamos ter desenvolvimento disso, não vamos ter mais informações sobre o príncipe herdeiro e nem mais informações sobre o mundo celestial. A gente fica sabendo, assim, o básico, que eles fazem algumas reuniões, que eles têm templos, que eles têm... esse aqui é responsável pelo sul, esse aqui é pelo sudeste, que eles viveram não sei quantos anos, e é meio que isso, sabe? A gente não tem informações. Então eu sinto que apesar de ter sido algo que foi muito agradável de ver e acompanhar, eu sinto que faltou informações mais detalhadas. Eu sinto que eu vi, tipo, um epílogo muito divertido e muito gostoso, que me faz querer ir atrás da novel. Eu com certeza, a hora que a novel sair, eu vou pegar. Então, tipo, porque parece que tem muito pra explorar ali, e aí o anime não tinha tempo pra tudo isso, então eles entregaram a melhor coisa possível, com o tempo que eles tinham. Não ficou ruim, eles não deixaram nada em aberto, mas as informações sobre as marcas do príncipe herdeiro ficou no ar. As informações sobre o que o príncipe herdeiro era e aprontou exatamente ficou no ar. As informações sobre o mundo celestial podia ter dado alguma coisinha explorada a mais. Não ia fazer muita diferença, mas podia. Até o Song Lang, principalmente, a gente sabe quem que ele é de verdade, mas o que ele é de verdade, mas a gente não sabe qual que é dele com o príncipe herdeiro, porque ele surgiu do nada e ele já tava virando príncipe herdeiro a hora que ele surgiu. Por quê? Tem que ter um motivo. E eu cheguei a ver o motivo nos comentários, porque, né, curiosidade mata. Mas a gente não tem mais detalhes. Então, assim, precisamos dessas informações. Então eu sinto que eles receberam o número X de episódio, eles fizeram o melhor possível nesse número X de episódios, ficou bom. Mas eu senti que ficou com vários buracos. E a minha esperança é que a novel tape. Então eu recomendaria muito essa obra, mas não como anime. Eu iria reto na light novel, em qualquer material com mais informações que você pudesse achar. É gostoso ver o anime, mas eu sinto que eu teria aproveitado mais se eu já tivesse visto a obra, porque eu ia ter uma informação visual de coisas que eu já tinha lido, que nem eu fiz com o Modazoshi. Eu não cheguei a terminar o anime de Modazoshi ainda, mas eu fiquei muito contente de ter algumas informações que meio que ficam da novel. Eu acho que é muito melhor ir reto na novel, então eu achei que a obra ficou, sim, meio rushada, não meio rushada, eu não senti que tava, tipo, comendo informações, mas eu senti que coisas que podiam ser muito relevantes e ajudar na construção do mundo e dos personagens tiveram que ser largadas. Então eles deixaram uma pontinha suficiente pra você ficar curioso, mas não o suficiente pra você sentir que a história ficou em aberto. Então eu senti que foi um pouco mal desenvolvido, sim. Então eu espero ter essas respostas na novel, que foi o que eu senti vendo nos primeiros 10 episódios de Modazoshi. Eu espero que eu tenha essa mesma sensação, que eu abra a novel e as coisas começam a fazer mais sentido, tipo, serem melhores exploradas. Achei mal desenvolvido, mas acho que vale a pena vocês irem atrás da light novel. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Bye, bye.